O Além da Cozinha ainda não saiu do Brasil, mas sempre indo atrás de informações estrangeiras. E olha o que tem hoje de novidade. Não perca o nosso programa de hoje. Fica aí que hoje tem muita delícia fora do Brasil. Eu não disse para vocês, e o Além da Cozinha veio aqui, foi fuçando e chegou aqui, num lugar no Brasil, mas que tem uma conotação totalmente oriental. E hoje a gente vai conversar com o chefe Alex Iwamura. Eu tô aprendendo a falar os nomes japoneses agora, porque eu fico atrás desse chefe, vocês já repararam, né? Porque eu amo comida japonesa. Mas a gente veio aqui bater um papo com o Alex. Tudo bem, Alex? Tudo ótimo. Obrigada por abrir a casa aqui pra gente bater um papo e falar dessas delícias orientais. Mas eu quero saber de você, que eu fiquei super curiosa. Primeiro, vocês estão vendo o Alex, é super novo, é um chefe novo, é menino ainda. E eu queria saber essa história, como que você virou chefe, como que você entrou nesse mundo da gastronomia. Primeiro, é um prazer receber vocês aqui na casa, então a gente fica realmente muito lisonjeado com a presença. E diante de tudo, assim, das possibilidades que a gente tem dos 18 anos que você sai do ensino fundamental, do ensino fundamental, são escolhas que você tem que fazer, né? Eu pensei em alguma coisa ligada à alimentação. Eu queria fazer, a princípio, engenharia dos alimentos pela USP. E aí eu vi que era muito difícil de entrar. Não que era muito difícil, mas é que eu também não era um hábil estudioso. Tinha que se dedicar muito. Se dedicar bastante aos estudos. E aí eu comecei a pesquisar algo sobre a gastronomia, que até então era muito recente. Isso eu estou falando em 2003, né? Então, até então não era tão difundido a gastronomia quanto é hoje. Tinham poucos cursos. E eu dei a sorte que eu também sou do interior, eu sou de Piracicaba. E aí do lado de Piracicaba tem o Senac em Águas de São Pedro. Isso. E tem o Hotel Escola e tudo mais. E aí ingressei na faculdade na gastronomia de Águas de São Pedro. Dei muita sorte, porque até então, como os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, ainda não estavam com cursos de gastronomia, bons professores, bons mestres fizeram a minha docência e tudo mais. Então eu tive muita sorte nesse aspecto, né? E realmente me identifiquei desde o início, assim, um pouco da habilidade manual, de olhar e aprender, e é um pouco disso que eu aplico até hoje. Mas na verdade, quando você entra num curso de gastronomia, você tem um leque gigante, você aprende todas as gastronomias, italiana, asiática, enfim. E você, lógico que a gente está vendo aqui que ele é japonês, o nome diz, a aparência diz, mas você, por que você pendeu para o lado japonês? É uma coisa de coração? Você se identificou mesmo? Você já gostou? Conta essa história, porque às vezes você poderia ter escolhido outra área. São N possibilidades, né? Porque muita gente fala, na gastronomia você faz o quê? Planta feijão no algodão? Não. Faz frango a passarinho? Não. É um monte de coisa. Envolve desde as habilidades manuais até a parte da nutrição, matemática envolvida nos restaurantes e tudo que diz respeito a uma cozinha no geral, assim, consultorias, patisserie, padaria, confeitaria, panificação. Sim. Muitas possibilidades. E a gente sempre faz estágio. Até então o estágio era obrigatório, né? Além das horas letivas que você tem, era obrigatório até então você fazer estágios, né? E um grande chefe, um grande mestre, Thompson Lee, ele tem um restaurante em São Francisco Xavier, me convidou, fortunadamente, para que eu pudesse fazer um estágio no restaurante dele. Então, desde que o módulo gastronomia culinária japonesa ou asiática entrou nos nossos módulos, nas nossas aulas, eu me identifiquei logo de cara, assim.
Porque faz parte da minha cultura, Sim. de onde eu vim, do meu berço e enfim, Só continuou, as né? técnicas culinárias que eu aprendi e sempre comi em casa. E aí dei sorte, fiquei um mês direto lá com outros tantos estagiários durante as férias e desde então eu me identifiquei muito e comecei a procurar restaurantes ligados à culinária japonesa. E como que foi indo o seu processo? Você fez o estágio direto num restaurante japonês, deu sorte, Sim. Né? Pegou mais gosto ainda. É verdade. Mas aí, além do restaurante japonês, eu fiz estágio em Águas de São Pedro mesmo com o chefe Montana, que tinha um restaurante maravilhoso lá, acabou fechando, que era italiano. Eu fiz no próprio Grande Hotel também tem a parte para os estagiários, mas é uma culinária mais contemporânea, mediterrânea e tudo mais. Fiz também estágio em Mairiporã, num resort que tem lá, que também serve comida de buffet e tudo mais, café da manhã, traz tudo isso. Então eu passei por vários processos antes de escolher, ou optar, ou simplesmente voltar às minhas origens, né? Então, de todas as possibilidades, eu acho que eu dei a sorte de escolher fazer aquilo que eu gosto, me identificar e estou até hoje aí, nada mais que 13 anos aí de... 13 anos já trazendo essa delícia pra gente de comida japonesa. Alex, você falou uma coisa que é certa. Em 2003, quando você estava optando por fazer algum curso, você sabia que não tinha tanta comida, tanto restaurante japonês, tantas pessoas atrás da comida japonesa, oriental, enfim. Sim. E hoje tem bastante, né? Muito. O brasileiro, ele pegou gosto da comida brasileira. O que você acha que trouxe isso? Porque assim, quando a gente fala de comida japonesa, tem muita diferença da comida brasileira, né? É bem diferente. Então assim, por que você acha que pegou gosto pelo brasileiro? O brasileiro pegou gosto pela comida japonesa? Eu acho que é uma tendência mundial, assim, o bem-estar, a gente fala que você é aquilo que você come, né? Então, de certa forma, a culinária japonesa também traz um pouco dessa coisa do frescor, do alimento cru, da proteína do em natural. Si, do natural, do menos é mais, menos processos, menos manuseio, oferecendo o máximo do frescor dos alimentos. Então, acho que numa tendência mundial que segue, não só aqui no Brasil, mas todo mundo busca, de certa forma, o bem-estar, né? Principalmente à noite, assim, que a gente sai e nem sempre consegue comer algo muito pesado. Enfim, acho que a culinária japonesa meio que caiu no gosto do brasileiro porque traz essa coisa de ser leve também, né? Óbvio que tem as partes de frituras e tudo mais, mas no geral o conteúdo, a culinária japonesa, ela é muito leve. Você sai daqui tipo flutuando, assim. E satisfeito, né? Ela é leve, mas ela consegue satisfazer bem o cliente. Eu vejo isso porque em casa todo mundo agora é viciado em comida japonesa e é interessante porque quando a gente fala da comida japonesa, a gente logo, e obviamente a gente pensa no peixe cru, coisas, tem a fritura, tem, né, empanado, tudo, mas a gente sempre pensa nessa parte. E a gente acha que as pessoas não, eu vou comer um peixe cru, vou comer uma coisa que não passou por pelo processo, pelo fogo. E é engraçado como isso pegou gosto. E todo mundo, hoje não tem, em uma família, em uma casa, pelo menos um da família vai falar que gosta muito da comida Mas é japonesa. muito gostoso, eu também adoro. É suspeito, porque assim, quem não... Suspeito, mas... Ele é suspeito, eu vou falar da minha parte, mas assim, quem não provou, prove, porque a gente tem que sentir o gosto mesmo. Porque assim, às vezes olhando você fica meio receoso, eu vou comer um peixe cru, e aí você experimenta, depois a gente conversa, né? A gente vai fazer isso com o Thiago hoje, né, Alex? Tem que fazer, ele tem que provar, degustar. E aí, como essa parte da gastronomia também evoluiu junto com os programas de culinária, junto com os reality shows que tanto tem aí, trouxe mais conteúdo de informação para as pessoas, que até então acho que tinha essa coisa do preconceito, né? Eu vou comer um cru, eu vou comer algo que não passou pelo fogo. Mas aí, de certa forma, esse conteúdo televisivo, da internet, que está tão fácil hoje, trouxe mais interesse das pessoas em provarem, em sair do convencional, do arroz com feijão. Agregou mais. Então, agregar novas
novas culturas, novas práticas alimentares na dieta, eu acho que proporciona um bem-estar, algo novo, né? Que a gente também é influenciado pelo paladar. Sim. E eu acho que também é uma diversão juntar o comer com se divertir e uma boa mesa, né? Então... Bom, e até porque a gente fala da comida oriental, a gente pensa no peixe cru, mas não é só isso, tem muito mais coisa. Mas você vai ver isso já já, no próximo bloco, porque a gente vai voltar com o Alex e vai continuar esse bate-papo super gostoso. E nós estamos de volta aqui no Além da Cozinha com o chefe. Na verdade não, vou corrigir porque ele não quer que chame ele de chefe, ele prefere na verdade que chame ele de sushi man, porque na verdade ele se especializou na gastronomia japonesa, que é um pouco da história dele, né? Ele foi fazer gastronomia, acabou pendendo, né, para esse lado que já faz parte da história e virou o sushi man. Então hoje a gente está aqui falando um pouco dessa cultura oriental no Brasil e desse gosto pela comida japonesa, que os brasileiros pegaram muito gosto pela comida brasileira, e ele explica um pouco disso. Eu quero que você retome o fato de falar desse gosto do brasileiro pela comida japonesa, porque assim, acho que cada casa tem uma pessoa que gosta, pelo menos uma pessoa da família que gosta da comida japonesa. Mas caso tenha alguém que não gosta, o Alex ele trouxe uma mistura aí da comida japonesa, oriental com a brasileira. Por que você trouxe essa mistura? Bom, essa tendência de trazer a culinária japonesa para o Brasil também está vinculada às temaquerias. Não sei se você já reparou assim. Tem bastante, que agora brota a temaqueria. Eu acho isso ótimo, assim, é uma forma de difundir a culinária japonesa, assim como o sushi também é um patrimônio cultural do Japão, que tem todas as normas, os regulamentos para que seja um sushi autêntico, sushi japonês, que é um patrimônio do Japão. E isso se difundiu não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Só que o brasileiro, artista que é, desenvolvedor de criativo de novos produtos, desenvolveu a temaqueria. E eu acho isso ótimo, assim, ter uma temaqueria em cada bairro, em cada esquina, para que isso seja difundido, né? Para que traga novos paladares para as pessoas. Então, de certa forma, o brasileiro também absorveu muito bem a tudo isso, ao peixe cru, ao arroz, à alga, entendendo que também é nutritivo, saboroso, gostoso e faz bem. Então, o que eu tento pregar aqui no Mickey, no nosso restaurante, é que utilizar os produtos daqui, né? Óbvio, a gente não está no Japão, mas mantendo pelo menos um pouco do que é o conteúdo da culinária japonesa, do frescor do produto, sem muito uso das panelas, menos horas de fogão, mais autenticidade, mais frescor. A gente fala que é brasileiro porque usa os ingredientes. Os insumos daqui. Óbvio, a gente tem bons produtos que também vêm do Japão. Hoje, com a globalização, eu consigo trazer aqui um bom shoyu para o restaurante, um bom arroz, que vem tudo de fora, matérias-primas que eu preciso usar de fora, que aqui ainda não é
Então, o paladar que eu preciso do meu resultado final. Eu tento usar o mínimo possível de aditivos químicos, de realçadores de sabor, então extrair o máximo. Aqui, antes da abertura do restaurante, eu junto com o meu subchefe, a gente fez uma pesquisa aqui aos arredores de Campinas, num conteúdo geral, buscando nos mercados, nos fornecedores, o melhor produto deles para que eles pudessem oferecer para a gente o melhor deles. E a gente também oferecer para o nosso cliente o melhor. Um pouquinho dessa coisa, porque aqui teve todo um cuidado, né? A casa teve um cuidado em escolher uma arquitetura legal, em escolher um paisagista, todo o cuidado da gente onde está sentado, das porcelanas que foram trazidas, todas exclusivas aqui para o restaurante. Legal. A gente usou ceramistas de São Paulo, 2 grandes ceramistas. Projetado para esse... Projetado, exclusivas, as louças são exclusivas daqui, inclusive tem até o logo aqui no pratinho, cristais. Então, o cuidado não está só na cozinha, também está aqui no salão. Então, quem tem um pouco dessa percepção vai sentir que é diferente, assim. Ao mesmo tempo não, vai se sentir bem, vai se sentir confortável, mas a gente teve esse cuidado em cuidar de tudo. Porque aqui tem a conotação oriental, você entra, você vê, você olha para o chefe, você vê nome, a louça, tudo, mas tem um jeitinho brasileiro, então assim é agradável, porque assim, a gente gosta desse mimo todo, né, desse aconchego todo, então aqui foi perfeito isso. Você falou para mim que alguns produtos da culinária japonesa você encontra aqui. Você usa, porque além da cozinha, ele gosta muito de falar sobre a produção local. Você consegue encontrar aqui, lembrando que a gente é na região de Campinas, Valinhos, você consegue encontrar aqui os insumos, alguma coisa vem de fora, óbvio, claro, que você disse, mas aqui você consegue encontrar alguns insumos para os seus pratos? Na maioria, a gente deve ter uns 50% do cardápio. Metade do cardápio também é derivado dos hortifrutis, das frutas, sim, dos legumes, dos vegetais. Então a gente usa tudo aqui da região, inclusive os brotos, flores, toda a decoração também que ornamenta os pratos são todos daqui. Então tem muita coisa boa aqui nessa região, não só na região, mas o Brasil oferece. É saber usar um pouco disso tudo, né? Como a gente vai mostrar depois. E a gente está um pouco longe do mar, mas assim, pelo menos o peixe vem de São Paulo, então a gente consegue esse translado. Uma vez que eu trabalhei muito tempo ali em São Paulo, eu conheci muitos dos bons fornecedores de pescados, então eu fiz questão de trazer eles para cá também, para conseguir oferecer o melhor dos produtos para os nossos clientes. Então teve um cuidado grandioso. Ai, legal. E já chegou alguém aqui no restaurante e falou assim, eu não quero comer isso, você teve que adaptar alguma coisa? A gente costuma falar que só falta esticar o tapete vermelho aqui. Ai, que delícia, então a gente tem que vir aqui. A gente poder agradar de todas as formas. Muitas pessoas assim ainda têm um pouco de restrição, de certo bloqueio em provar o novo, né? A maioria sim, não, porque realmente abre aqui, senta aqui, está de peito aberto e recebe muito bem. Mas, no geral, acho que o nosso cardápio também tem um pouco da diversidade dos pratos. A gente tem carnes diferenciadas, tem tipo hambúrgueres também. A gente faz todo o processo aqui, faz o pão, faz a maionese, faz o próprio hambúrguer, o wagyu. Então, tenta agradar a todo mundo. Eles fizeram uma adaptação, uma criação que consegue agradar. Isso é típico de brasileiro também, né, Alex? O Alex nasceu no Brasil, então ele sabe que tem que... Essa criação, agradar todos os paladares, acho que é típico brasileiro isso. Então, eles conseguiram trazer isso aqui para o restaurante. O Alex vai agora, depois do intervalo, obviamente, eu vou provar alguma coisa aqui, não podia passar em branco, né? E ele vai contar um pouco, porque assim, eu estou um pouco curiosa, quando a gente fala da comida oriental, a gente não fala muito de sobremesa, de doce. E eu vi aqui que tem no cardápio alguma coisa que deixou eu bem aguçada, que eu vou ter que provar, que o Alex vai falar. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco, porque a gente vai para o intervalinho e a gente volta já já para falar mais sobre esses pratos e principalmente sobre a sobremesa, que eu estou super curiosa. Fica aí!
E o Além da Cozinha voltou aqui com o Alex. E a gente tem aqui na mesa, parece até um quadro, né? É uma obra-prima, mas é de comer, a gente vai comer já já. Que é o Suzukuri com jalapeño. Acertei? Eu tô ficando boa no paladar e nas palavras. E, gente, vocês vendo ele preparar esse prato, é quase que um carpaccio, né? Que peixe é esse? Usou o robalo. São as finas fatias do robalo, em cima tem aquela pimenta jalapeño, que ela é como se fosse um pimentão, mas ela tem um pouco da coisa do ardor, mas não arde tanto. Então ela combina muito bem com essas fatias delicadas. E aí tem um molho que o japonês chama de ponzu, que é uma mistura de shoyu, laranja e limão. Então ele tem um pouco da acidez. E aí a gente coloca esses rabanetes, essa alga, para comer tudo junto. E é um prato bem refrescante. É bem refrescante. Alex, explica um pouco, porque assim, às vezes o pessoal fala, o peixe cru. Primeiro que ele cortou super fininho, quase que igual o carpaccio. Segundo que esse molho, como ele vai limão, ele acaba dando uma cozida, isso? Isso, é o cozimento a frio, né? Como o limão tem essa coisa da acidez, em contato com esse peixe fininho ele já muda de cor na hora, né? Porque além do shoyu, mas ele já acaba cozinhando um pouquinho. E fica bem gostoso. Olha que bonito que tá. Eu sou suspeito pra falar. Eu também sou suspeita, porque eu gosto bastante também. É uma obra-prima. Tá vendo? Quando você faz o curso de gastronomia, você não aprende só os cortes, as técnicas, você aprende a montar os pratos. Isso fala muito do prato, né? É verdade. E é bem simples também, né? Dá pra fazer em casa, tranquilo, assim, com os amigos, com a família. Tem que treinar um pouquinho. Ele fala que é bem simples porque ele tem prática. Porque, assim, é uma faca bem afiada, uma faca grande. É verdade. Tem que tomar cuidado, né? Qualquer um que pode manusear uma faca daquela. E tem uma espessura muito... É quase que uma joia quando você vê ele tirar a fatia do peixe lá. De tão fininho que é, da técnica que ele tem para cortar. Vocês vão ver aí no vídeo que ele tem essa técnica. Mas fora esse molho que vocês usam, que esse é a base de limão, mas tem também servido o peixe que você pode só molhar no shoyu e comer, que aí ele é cru mesmo, né? Sim. E aí ele tem uma espessura um pouquinho... mais grosso, que é o sashimi, né? E a gente usa um shoyu de altíssima qualidade, que é o Kikkoman, é uma marca japonesa. Não acha aqui no Brasil? Encontra em bons mercados, mas é realmente muito diferenciado, ela tem menos sódio e a gente usa a versão suave desse shoyu, então acho que vale a pena, assim, quem quiser provar, quem puder comprar, acho que vale muito a pena. Eu vou atrás disso. Mesmo. Mas aqui no restaurante, eu achei interessante, que é o que a gente falou no outro bloco, que o Alex ele trouxe um pouco da brasilidade também para cá. A gente não tem só as opções japonesas, só os pratos japoneses. Lógico que é o carro-chefe, é a comida japonesa, mas de repente você vem aqui, eu não gosto, é minha esposa que gosta, meu marido que gosta e eu não. Tem as outras opções, né, Alex? Você falou aí que a gente tem hambúrguer. Conta um pouco. Eu queria que você falasse daquela carne que vocês fazem aqui, que é um gado especial. Fala um pouco disso. No cuidado que a gente teve, de novo, né, com tudo, a gente teve esse cuidado também para poder agradar todas as pessoas que eventualmente não comam, né, pratos somente frios. Então, no cardápio a gente mesclou, tem desde as entradas frias e quentes, pratos vegetarianos, saladas, um pouco dessa coisa da criação também, né, misturando os ingredientes brasileiros. E aí a gente parte para os pratos quentes, né? As técnicas que envolvem os pratos quentes da culinária japonesa. As técnicas de fritura, de grelhados, de empanados, de cozinhar no vapor. O japonês separa as técnicas culinárias pelo modo de preparo. Então, todos esses processos de cozimento da proteína ou do alimento em si, cada um tem um nome. A gente também, no cuidado em escolher os fornecedores, trouxe uma carne muito exclusiva, muito especial mesmo, que é o Wagyu. Ela é produzida aqui em Bragança Paulista. Pode falar, Mar? Pode. Pela Yakut. A mesma dos lactobacilos vivos e tudo mais. Eles fazem aqui em Bragança uma carne muito especial e muito diferenciada. Porque ela tem sabor de carne, ela é muito saborosa. Quem gosta, quem aprecia uma boa carne,
sabe o que eu estou falando. Então a gente usa esse Wagyu da Yakut, que é um gado especial, nos cortes, nos preparos das carnes, de todas as carnes que a gente tem no restaurante, a gente usa o Wagyu, que faz toda a diferença. No final, o produto final é bem gostoso. Agora eu fiquei curiosa com uma coisa, porque a gente, lógico, a gente está aqui do outro lado do mundo, a gente não sabe exatamente como funciona no Japão, mas eles comem carne, então, mas porque assim, a gente tem aquela mania de ficar só no tradicional, então assim, japonês come o quê? Só peixe? Não, eles comem, então isso é comum também lá. Claro. Teve uma época no Japão, agora não sei te falar exatamente quando foi, mas a carne era proibida. E aí, passado essa proibição da troca das eras e tudo mais, eles aceitaram que comessem carne. Alguns aderiram, outros ainda continuam sem comer. O japonês tem essa coisa da longevidade, do bem-estar, do viver bem, né? Uhum. Alguns acham que a inclusão da carne, da proteína animal, da carne vermelha, é um pouco maléfico. Então eles desenvolveram, já que a gente vai ter a carne, vamos fazer uma bela carne, né? Então eles fizeram essa raça Wagyu. É um gado que fica confinado, eles alimentam ele à base de tudo também com cerveja, massageiam a carne para que a gordura fica entremeada entre as fibras da carne, então é muito reconhecida internacionalmente pela excelência dessa carne. Então eles também dão banho de saquê para espantar os insetos, os bichos que ficam em cima. E aqui no Brasil, eles também têm o cuidado de certificar essa carne, né? Existe o Wagyu que é de mistura e o que a gente usa é 100% Wagyu certificado e tudo mais. Então, quem puder conhecer, vale muito a pena. Eu vou conhecer. Mas agora, só pra gente finalizar, eu queria falar um pouco da sobremesa, porque assim, quando a gente pensa na comida oriental, na comida japonesa, às vezes a gente não pensa na sobremesa, ou pensa numa sobremesa básica. E engano seu, tem muita coisa deliciosa. Aqui tem a manga, fala desse prato, é a manga... A gente chama de origami de manga, né? Origami de manga. Porque é uma manga que a gente faz ela fatiada e dobra ela assim, né? Então, é como se fosse uma gelatina da manga, mas ela é a fatia da manga. Bem então, fininha. A gente dobra bem fininha e dentro vai um recheio de um creme de confeiteiro com a baunilha fresca. Então, faz ela bonitinha e coloca esse sorvete de tangerina em cima. A gente apelidou carinhosamente de origami de manga. Origami de manga. Fora elas, tem outras chocolate. delícias com chocolate. A gente tem o mochi de chocolate, que é uma receita muito tradicional japonesa que eles fazem com o arroz e o feijão doce. E fazem um mochi recheado com feijão azuki. Aqui a gente adaptou a versão brasileira, que é a massa de arroz com recheio de ganache belga. Então, os chocolates que a gente usa aqui também, nós utilizamos aqui, são todos muito bons. Dos bons. Então, tem bastante coisa legal. Tem a tartelete que a gente faz aqui, tem a lixia recheada com ganache branco. Olha, tá vendo? E a gente fica achando que não tem muita opção de sobremesa. Tem bastante. Aqui também. Para fechar, aqui tem o famoso tradicional banchá? Sim, nós temos. A seleção também de um bom café, de um bom chá, para fechar em grande estilo, né? E tem também um licor chamado umeshu, que é bem gostoso. Os italianos tomam o limoncello, os franceses a bebida deles, o licor deles, e o japonês tem um umeshu que é sensacional também. É uma ameixa japonesa, eles fazem ela em conserva e é um licorzinho agradável, gostoso e um pouquinho meio azedinho assim, que é bem gostoso para terminar a refeição também, vale muito a pena. Gente, não tem como você sair daqui insatisfeito. Você come bem, tanto o prato salgado, os peixes, se você não gosta, tem outras opções, tem a sobremesa, tem as bebidas e tem toda uma equipe maravilhosa que ajuda o Alex, porque como ele mesmo diz, ele não faz nada sozinho. Ele pode estar na frente dessas ideias, dessas criações, mas ele tem uma equipe bem top junto com ele. Então, a gente agradece o Alex por abrir a porta aqui, por falar um pouco da culinária japonesa. De novo, a gente sempre gosta dessas histórias, né, que vêm de outros lugares. E, lógico, eu vou provar. Eu não sei se ele vai provar, porque eu acho que eu vou comer tudo, tá? A sobremesa, o licor, tudo. E vocês vão ver só o vídeo agora. Alex, obrigado. Arigatou gozaimashita.
Muito obrigado. E vamos agora provar, e aí o pessoal também está de olho em mim, que também vai querer dar uma provadinha aqui. E o Além da Cozinha fica por aqui, mas sempre volta com mais novidade. Então acompanhe a gente sempre. Arigatô! Já tô.